Você já ouviu falar de um rei que ousou transformar o templo de Deus num centro de idolatria? Um governante que não apenas rejeitou a fé de seus antepassados, mas matou o profeta Isaías com as próprias ordens? E mais, um homem que ofereceu seus próprios filhos em sacrifício a deuses pagãos, lançando-os ao fogo de Moloque enquanto os tambores abafavam os gritos das vítimas inocentes? Essa não é uma lenda obscura. É a história real de Manassés, o rei de Judá, herdeiro de um trono sagrado, que mergulhou seu povo nas trevas mais profundas da apostasia. Antes de começarmos a falar sobre Manassés, precisamos conhecer a história de seu pai, o rei Ezequias. Nos últimos anos de sua vida, o rei Ezequias era conhecido por sua profunda fidelidade ao Senhor, mesmo quando tudo ao seu redor parecia ruir. Ele reinou sobre Judá num tempo conturbado, cercado por ameaças do Império Assírio, e viu o reino do norte, Israel, ser destruído e levado cativo. Mas ao contrário de muitos reis que o precederam, Ezequias decidiu confiar no Deus de seus pais, removeu os altares pagãos, destruiu os ídolos e purificou o templo de Jerusalém, restaurando o culto verdadeiro. Sua fé ficou ainda mais evidente quando, diante da iminente invasão assíria, ele não buscou alianças políticas, mas orou fervorosamente a Deus, e o Senhor respondeu com poder, enviando seu anjo para destruir o exército inimigo. Entretanto, quando a paz parecia ter sido estabelecida, Ezequias enfrentou sua prova mais íntima e pessoal: uma grave enfermidade. A Bíblia nos conta, em 2 Reis 20, que o profeta Isaías veio até ele com uma mensagem direta de Deus: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ao ouvir isso, Ezequias virou o rosto para a parede e chorou com amargura. Ele clamou ao Senhor, lembrando de sua fidelidade e de como havia andado sinceramente diante de Deus. Antes mesmo que Isaías saísse do pátio, Deus já o havia enviado de volta com uma nova mensagem. Ezequias viveria mais 15 anos, um milagre poderoso, selado por outro sinal sobrenatural, a sombra retrocedendo 10 graus no relógio de sol de Acás. Durante esses 15 anos extras, Deus concedeu a Ezequias uma bênção que também se tornaria, com o tempo, uma provação nacional: o nascimento de seu filho Manassés. Nascido nesse período de prolongamento de vida, Manassés cresceu em um lar conhecedor dos milagres de Deus, mas também em um ambiente onde o rei, embora justo, havia começado a demonstrar certa vaidade. Após sua cura, Ezequias recebeu embaixadores da Babilônia e, movido pelo orgulho, mostrou todos os tesouros da casa do Senhor. Isaías o repreendeu, profetizando que um dia tudo aquilo seria levado cativo, inclusive os descendentes do rei. É neste ambiente, entre milagres e advertências, que Manassés começou a crescer. O contraste entre pai e filho não poderia ser mais marcante. Enquanto Ezequias buscava restaurar o que era sagrado, Manassés mais tarde destruiria tudo isso com suas próprias mãos. O povo via em Ezequias um símbolo de esperança e redenção, alguém que ouvia os profetas, que chorava diante de Deus, que buscava conselho nos céus. Mas o mesmo povo veria em seu herdeiro uma figura sombria, capaz de silenciar os profetas com a espada e encher Jerusalém de sangue inocente. Como explicar tamanha diferença entre gerações? Como compreender que um rei tão piedoso gerasse um filho tão perverso? O cenário espiritual de Jerusalém, apesar da reforma promovida por Ezequias, ainda era frágil. A idolatria estava enraizada no coração do povo, e muitos praticavam cultos misturados, adorando o Deus de Israel por tradição, mas guardando seus ídolos em segredo. A fidelidade do rei não havia penetrado totalmente no cotidiano da nação. Era como um edifício bonito por fora, mas rachado por dentro. E assim, quando Ezequias descansou com seus pais,
O trono foi herdado por um menino de apenas 12 anos, ainda imaturo e facilmente influenciável por sacerdotes corruptos e práticas estrangeiras. A transição de um reinado piedoso para um período de trevas foi rápida e trágica, revelando que, às vezes, mesmo grandes homens de Deus não conseguem prever o que acontecerá com seus descendentes. E enquanto os anciãos lamentavam a partida de um rei justo, os céus se preparavam para testemunhar o governo de um homem que, apesar de nascido sob o milagre da misericórdia divina, se tornaria um dos reis mais perversos da história de Judá. O nome de Manassés ainda era novo nos corredores do palácio, mas sua trajetória já começava a ser moldada por forças que não respeitavam o temor ao Senhor. Quando o rei Ezequias fechou os olhos para este mundo, a corte de Judá se viu diante de uma transição arriscada e sensível. O trono, agora vago, seria ocupado por um menino de apenas 12 anos. Seu nome era Manassés, filho nascido nos dias de milagre, criado no palácio real, mas ainda longe da maturidade necessária para governar uma nação assolada por tensões políticas, armadilhas espirituais e a constante ameaça dos impérios vizinhos. A idade de Manassés não era apenas um número, ela revelava a vulnerabilidade de um reino que, após viver um renascimento espiritual com Ezequias, agora caminhava para as mãos inexperientes de um jovem impressionável. A cerimônia de coroação, provavelmente marcada por festividades formais e protocolos antigos, escondeu por trás de suas vestes reais a insegurança de um governo sem estrutura firme. A ausência de Ezequias deixou um vazio na liderança espiritual do trono. Manassés, ainda em formação, tornou-se alvo fácil para conselheiros ambiciosos, sacerdotes simpatizantes da idolatria e nobres que preferiam os velhos costumes das nações pagãs. O jovem rei herdava não apenas a coroa, mas também os olhares famintos daqueles que aguardavam a oportunidade para reverter as reformas de seu pai e restaurar os altares das abominações. Em vez de seguir os passos de Ezequias, Manassés foi seduzido pelas tradições ocultas que ainda persistiam nos corações do povo. Os altares derrubados por seu pai, os postes ídolos destruídos e as imagens queimadas foram rapidamente reconstruídos, como se o tempo voltasse atrás. A juventude do rei, somada à ausência de uma figura profética de autoridade visível, abriu espaço para a retomada dos cultos a Baal, Azerá e Moloque. A esperança de continuidade da fidelidade foi ofuscada por um governo que, em seus primeiros atos, já dava sinais de degradação. Antes de continuar, aproveite para deixar o seu like, se inscrever no canal e nos dizer nos comentários de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos como este e espalhar esse conhecimento. É importante compreender que Manassés não era um ignorante quanto à história do seu povo. Cresceu ouvindo sobre o Deus que abriu o mar, que libertou Israel do Egito, que fez cair as muralhas de Jericó e que respondeu à oração de seu pai, curando-o da morte. Mas esse conhecimento histórico não se traduziu em temor reverente. A fé, quando não é vivida, vira apenas tradição. E para Manassés, as tradições dos povos ao redor pareciam mais atraentes, mais permissivas, mais adequadas aos desejos humanos. Ele não rejeitou apenas os mandamentos do Senhor. Ele rejeitou uma herança de fé construída com lágrimas, sangue e arrependimento. A corte passou a ser palco de práticas ocultistas e os antigos livros da lei foram esquecidos. A liderança espiritual, que antes se dirigia ao templo para buscar revelações divinas, agora procurava necromantes, adivinhos e astrólogos. O jovem rei havia aberto as portas de Jerusalém para as trevas, e o povo, sedento por liberdade moral, não resistiu. A influência babilônica e assíria se infiltrou nos corredores reais, não como conquista militar, mas como sedução cultural. Manassés tornava-se o retrato de uma geração que trocava o eterno pelo conveniente e o sagrado
pelo profano. Ao olhar para essa fase inicial de seu reinado, podemos enxergar não apenas um jovem despreparado, mas um espelho da própria nação, fraca na fé, dividida em seu coração e vulnerável aos enganos de um mundo que oferecia ídolos em troca da verdade. Manassés foi coroado como rei de Judá, mas no fundo era apenas um menino que se tornaria instrumento de destruição. Um reinado que começava com promessas de continuidade, agora caminhava para o esquecimento da aliança feita entre Deus e seu povo. E essa escolha, consciente ou não, colocaria Jerusalém em rota direta com o juízo divino. Com o passar dos anos, o que começou como um reinado marcado pela imaturidade, transformou-se em um governo tenebroso. Manassés não apenas permitiu práticas pagãs em Judá, ele as incentivou ativamente, liderando pessoalmente a perversão espiritual da nação. Sua idolatria não era tímida ou disfarçada, era pública, escandalosa e institucionalizada. Segundo 2 Reis 21, ele reconstruiu os altares que seu pai, Ezequias, havia destruído e ergueu altares a Baal dentro de Jerusalém, como nos dias sombrios do rei Acabe em Israel. Estátuas e postes ídolos de Azerá surgiram até mesmo no átrio da casa do Senhor, o templo construído por Salomão. A deturpação do espaço sagrado foi uma afronta direta ao Deus de Israel. A casa que fora dedicada exclusivamente ao Senhor foi profanada com rituais pagãos e imagens esculpidas. Era como se Manassés desafiasse abertamente os céus, zombando da aliança feita com os patriarcas e menosprezando a santidade do templo. Ele não apenas misturou práticas, ele substituiu o verdadeiro culto. Os cânticos sagrados foram silenciados para dar lugar a encantamentos e invocações demoníacas. Os sacerdotes levíticos, antes consagrados à adoração, foram afastados ou corrompidos. A idolatria já não era uma sombra escondida, mas a luz oficial que guiava os passos da nação. Manassés introduziu também práticas ocultistas e místicas, mergulhando Judá em uma espiritualidade obscura e abominável. A Bíblia relata que ele praticava adivinhação, feitiçaria, consultava médiuns e necromantes, práticas explicitamente proibidas pela lei de Moisés. Deuteronômio 18, 10-12. Esses atos não eram apenas superstições inofensivas, eram alianças com o mundo espiritual das trevas que contaminavam o povo e acendiam a ira do Deus de Israel. O próprio rei se tornava instrumento de disseminação do engano, conduzindo seu povo por um caminho de morte e maldição. A corrupção moral acompanhava de perto a decadência espiritual. Onde antes havia juízo justo e temor a Deus, agora reinava a injustiça, a impunidade e a opressão. O povo seguia os passos do rei, seduzido por promessas de fertilidade, prosperidade e proteção, todas atribuídas aos deuses estrangeiros. Mas nenhuma bênção vinha do céu. A terra já não respondia como antes, e o vazio interior crescia. A idolatria empobrecia o espírito, desintegrava os valores e minava a aliança entre Judá e seu Deus. O que antes era uma nação escolhida, agora caminhava como cega em meio à escuridão. A ousadia de Manassés chegou ao ponto de derramar sangue inocente em grande escala. Segundo 2 Reis 21:16, ele encheu Jerusalém de uma extremidade à outra, com sangue. Os profetas foram perseguidos, calados, mortos. Qualquer voz que se levantasse para denunciar o pecado era imediatamente silenciada. A palavra de Deus, que um dia ecoou das escadarias do templo, agora era tratada como ameaça ao novo regime. O trono de Davi, que deveria ser guardado por justiça e retidão, tornou-se uma ferramenta de manipulação e perversidade. Ao observar o cenário de Judá nesse período, é impossível não sentir o peso da degradação. Tudo aquilo que fora plantado com esforço nos dias de Ezequias
foi arrancado com brutalidade. O povo já não sabia discernir entre o santo e o profano, entre o Deus verdadeiro e os ídolos de madeira e pedra. A apostasia era tão profunda que muitos nem sequer sentiam falta da presença de Deus. A escuridão se tornara norma. Jerusalém, que fora chamada de Cidade Santa, parecia irreconhecível, adornada com imagens de demônios e rituais hediondos, enquanto a glória do Senhor se retirava silenciosamente. Entre todos os pecados cometidos por Manassés, talvez o mais estarrecedor e inescrupuloso tenha sido o culto a Moloque, um deus pagão associado ao fogo e aos sacrifícios humanos, especialmente de crianças. O Vale de Rinom, também conhecido como Gena, às margens de Jerusalém, foi transformado em um cenário de horror e idolatria. Era ali, entre os gritos das mães e o silêncio sufocante dos anciãos, que os filhos dos israelitas eram entregues às chamas. A Bíblia afirma de forma clara e dolorosa, em 2 Reis 21:6, que Manassés fez passar seu filho pelo fogo, entregando o próprio sangue ao altar de um falso deus. Essa prática hedionda não era nova entre os povos vizinhos, como os amonitas e os cananeus, mas representava o mais profundo abismo da apostasia quando realizada em Judá, uma nação que havia sido instruída diretamente pelo Senhor a não imitar tais abominações. Em Levítico 18:21, Deus ordenara: "Não darás nenhum de teus filhos para os fazer passar pelo fogo a Moloque." Ainda assim, Manassés não apenas praticou esse ritual, mas o instituiu como parte do culto estatal. Ele liderava uma religião de morte, na qual a vida inocente era o preço de uma falsa segurança espiritual. Os estudiosos sugerem que esses sacrifícios envolviam uma grande estátua de metal com braços estendidos, aquecida até ficar em brasa, onde as crianças eram colocadas vivas como oferenda. Os sacerdotes de Moloque tocavam tambores e instrumentos altos para abafar os gritos das vítimas, enquanto os líderes e os pais se curvavam em adoração. O fato de o próprio rei entregar um de seus filhos nesse ritual revela o nível extremo de corrupção moral e espiritual em que Manassés mergulhou. Não era apenas idolatria, era uma entrega deliberada ao inferno. O povo, desorientado e envolvido pelo sistema imposto, também passou a imitar essas práticas. Muitos achavam que, ao agradar Moloque, teriam colheitas fartas, proteção contra guerras e fertilidade. Outros, por medo do rei, simplesmente obedeciam. A consciência espiritual da nação foi entorpecida, anestesiada pela rotina de horrores. O templo do Senhor e o vale de Inom existiam lado a lado, mas a reverência pelo sagrado havia se esvaído. O sacrifício de filhos se tornara um ato normal no reinado de Manassés. Uma normalidade monstruosa que Deus jamais deixaria impune. Enquanto o fogo queimava inocentes, os céus permaneciam em silêncio aparente. Mas o juízo divino estava sendo reservado, pesado, em balanças invisíveis. Cada criança queimada era uma acusação contra Jerusalém, uma lágrima que subia ao trono celestial. Os profetas que ainda se arriscavam a falar denunciavam esse pecado como a mais vil transgressão, um rompimento direto com a aliança feita com Abraão, com Moisés e com Davi. O povo de Judá havia se tornado pior do que os cananeus que haviam sido expulsos da terra. Eles não apenas acolheram a abominação, tornaram-se seus agentes. O vale de Rinom, que já era amaldiçoado por sua geografia sombria, tornava-se agora símbolo de tudo o que Deus odiava. No futuro, Jesus usaria o termo Gina para se referir ao inferno, e não por acaso. A memória das chamas de Moloque ecoaria como metáfora do castigo eterno. Mas durante o reinado de Manassés, esse inferno era real, físico e institucionalizado. Era o retrato da completa ruptura entre Judá e seu Deus.
provocada por um rei que havia sido criado em um palácio onde se cantavam salmos, mas que escolheu ouvir os tambores de Moloque, enquanto as chamas de Moloque consumiam os inocentes no Ti. Vale de Inom e o templo era profanado com altares pagãos. Ainda havia em Judá vozes que ousavam clamar por justiça. Entre elas, uma se destacava com poder e autoridade: Isaías, o profeta do Altíssimo. Durante décadas, ele havia servido como porta-voz de Deus, atravessando os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Foi ele quem consolou o coração do rei Ezequias durante a invasão assíria, quem anunciou a cura do rei e profetizou o nascimento do Messias com as palavras imortais: Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías 9:6. Mas agora, já idoso, ele enfrentava o momento mais perigoso de sua missão: confrontar um rei que havia se tornado inimigo de Deus. Manassés não suportava a presença de Isaías. O profeta não negociava com o erro, não silenciava diante da idolatria e não temia as ameaças palacianas. Enquanto o rei ordenava sacrifícios humanos, Isaías exortava arrependimento. Enquanto os sacerdotes corrompidos celebravam as festas dos deuses estrangeiros, Isaías clamava por santidade. Sua voz ecoava contra o sistema, denunciando não apenas os pecados do povo, mas especialmente os pecados do trono. Era uma voz solitária, mas cheia de autoridade, e por isso mesmo perigosa aos olhos de um rei que queria controlar tudo, até o silêncio de Deus. Embora a Bíblia não registre a morte de Isaías diretamente, a tradição judaica e alguns textos extrabíblicos, como o martírio de Isaías, nos oferecem detalhes dolorosos. Segundo essa antiga tradição, Isaías foi condenado por Manassés à morte por ter confrontado sua idolatria. O profeta teria fugido e se escondido dentro de uma árvore oca, tentando escapar da fúria do rei. Mas Manassés, informado de seu paradeiro, ordenou que serrassem a árvore ao meio, e com ela o corpo do profeta. Ele foi cerrado vivo, uma execução brutal que simbolizava o ódio de Judá à palavra de Deus. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, ao citar os mártires da fé, menciona que alguns foram cerrados ao meio, e muitos estudiosos veem aí uma referência direta a Isaías. A morte do profeta foi não apenas um assassinato físico, mas uma tentativa deliberada de silenciar o juízo divino. Manassés queria eliminar a lembrança da justiça, apagar a voz da correção, arrancar pela raiz a memória da aliança. Mas ao fazer isso, selou sobre si mesmo um juízo ainda maior. A morte de Isaías não calou sua mensagem. Ao contrário, eternizou-a. Os rolos que continham seus escritos sobreviveram e continuaram a ser lidos. Suas profecias atravessaram gerações, falando do servo sofredor, do redentor prometido e do juízo reservado para os rebeldes. A tragédia da morte de Isaías revela a profundidade da corrupção espiritual do reino. Quando um povo chega ao ponto de assassinar seus profetas, é sinal de que já não há temor, nem luz, nem freio moral. E quando o rei é o agente direto dessa perseguição, todo o povo é arrastado junto em direção ao abismo. A morte de Isaías foi como a última gota que transbordou o cálice da ira de Deus. Foi um símbolo da ruptura completa entre Judá e o Senhor. O mesmo Deus que outrora dissera: "Quem enviarei? E quem há de ir por nós?" Agora via seu mensageiro ser cerrado ao meio pelas mãos daquele que deveria defender a justiça. A história de Manassés se torna ainda mais perturbadora à medida que compreendemos que ele não destruiu apenas o corpo do profeta, mas também o pacto de honra que ligava o trono de Davi à palavra dos céus. O sangue de Isaías clamava da terra, como o de Abel por justiça. E o Deus que viu a morte do justo não permaneceria em silêncio para sempre.
Enquanto o sangue de Isaías secava nos corredores da história e os cultos a Moloque, Baal e Azerá se espalhavam como praga por Jerusalém, os céus pareciam guardar um silêncio misterioso. Mas aquele silêncio não era omissão, era longanimidade. O Senhor, em sua misericórdia, retardava o castigo para dar tempo ao arrependimento. Mas com cada altar profano erguido, com cada criança sacrificada, com cada profeta morto ou perseguido, o cálice da ira de Deus se enchia. Os olhos do Senhor percorriam Judá e encontravam um povo endurecido, liderado por um rei que zombava abertamente do Deus de seus pais. A aliança com Davi, embora firme, agora se confrontava com a realidade de uma nação que pisava nos mandamentos do Altíssimo. Foi nesse contexto que novos profetas surgiram, como sentinelas numa madrugada de trevas. Homens como Naum, Sofonias e Abacuque levantaram suas vozes para anunciar que o juízo viria. Suas palavras não eram agradáveis nem populares. Eles não pregavam conforto nem vitória, mas denunciavam o pecado com clareza. Naum falou sobre a queda iminente de Nínive, a capital do império, que dominava a região, mostrando que nenhum império resiste ao juízo divino. Sofonias proclamou o dia do Senhor, um tempo de escuridão, destruição e punição, inclusive para Judá. Abacuque, por sua vez, questionou a Deus sobre a impunidade e recebeu uma resposta firme. Os caldeus viriam como instrumento de correção. Em 2 Reis 21, 10, 15, o texto sagrado registra que o próprio Senhor enviou profetas para declarar: visto que Manassés, rei de Judá, fez estas abominações e fez pior do que tudo quanto fizeram os amorreus, eu trarei tal mal sobre Jerusalém e Judá que todo o que ouvir ficarão retinindo ambos os ouvidos. Deus anunciou que mediria Jerusalém com a mesma régua que usara para Samaria, a capital do Reino do Norte, destruída pelos assírios. O templo, que deveria ser morada da glória divina, seria abandonado, e o povo entregue à espada e ao cativeiro. O juízo não era mais uma possibilidade distante, era uma profecia selada. Mesmo diante desses avisos, Manassés continuava insensível. Seu coração estava endurecido, seus ouvidos surdos e sua mente cega pelo poder. Ele havia se tornado o exemplo máximo da rebelião contra Deus. Não apenas desobedecia, mas incentivava outros a fazerem o mesmo. Segundo os relatos, levou toda Judá a errar mais do que as nações que o Senhor havia destruído diante de Israel. Era como se a nação tivesse regredido espiritualmente a um estado pior que o dos povos cananeus, que um dia haviam sido varridos por causa de suas abominações. E agora, Judá caminhava para o mesmo destino. O povo, envolvido nas práticas pagãs, já não sentia o peso da transgressão. Quando ouvia um profeta denunciar o pecado, zombava. Quando via um servo de Deus clamar por arrependimento, o ignorava. A verdade era desprezada e os mensageiros da verdade perseguidos. O ciclo que havia começado com rebeldia agora se aprofundava com violência, cegueira espiritual e total desprezo pelas advertências divinas. Mas Deus, em sua justiça, não deixaria o mal sem resposta. A ira do Senhor não é impulsiva como a dos homens. Ela é justa, santa e equilibrada. Quando ele pesa a mão, é porque a medida do pecado transbordou. Assim, as profecias se tornavam mais sombrias, mais diretas, mais inegociáveis. As colinas de Jerusalém, que antes ecoavam salmos, agora eram avisadas de que em breve veriam seus portões em chamas e seus habitantes em correntes. Mas nem o mais trágico dos anúncios parecia comover o coração de um rei que havia decidido fazer da escuridão sua morada. E enquanto os profetas falavam, os escribas registravam, e os anjos, com tristeza, preparavam os instrumentos do juízo.
O tempo da paciência divina havia chegado ao fim. Aquele que se sentava no trono de Judá, julgando-se intocável, agora enfrentaria o resultado de seus próprios atos. O juízo de Deus, tantas vezes anunciado pelos profetas e ridicularizado pelo povo, finalmente desceu como tempestade sobre Jerusalém. Em 2 Crônicas 33:11, a Bíblia relata com sobriedade que o Senhor trouxe contra Manassés o exército dos reis da Assíria. Os invasores não vieram para dialogar, nem para fazer tratados. Vieram como instrumento do castigo divino, e não houve resistência eficaz. A cidade santa, outrora protegida por milagres, agora era entregue aos seus inimigos. Manassés foi capturado com brutalidade. Os assírios o prenderam com ganchos, amarraram-no com cadeias de bronze e o levaram como prisioneiro para a Babilônia. Então, uma das cidades sob domínio assírio. A humilhação era completa. O homem que havia profanado o templo, derramado sangue inocente, perseguido profetas e desafiado o Deus de Israel, agora era conduzido como um animal derrotado, com ferros cravados na carne. A ironia era profunda. Aquele que acreditava estar acima da lei divina foi derrubado sem glória, sem dignidade, sem honra. Era o cumprimento exato das profecias que ele desprezara. Não era apenas uma derrota militar, era um juízo espiritual. Os ganchos e correntes visíveis representavam os grilhões invisíveis do pecado que há tanto tempo o aprisionavam. O rei orgulhoso agora marchava pelas estradas do império como um escravo, rodeado por soldados pagãos, ouvindo uma língua estrangeira, respirando o ar de um cativeiro que ele mesmo provocara. Era como se Deus estivesse dizendo a todo o povo: assim será com aqueles que me abandonam, mesmo que estejam sentados sobre tronos. A coroa de Manassés havia caído, e junto com ela, o orgulho de toda uma nação. Imaginá-lo dentro das muralhas da Babilônia, privado de seu poder, longe de Jerusalém, é como ver um ídolo caído entre os escombros de seus próprios erros. O palácio ficou para trás. Os falsos deuses não o salvaram. Os sacerdotes corruptos não puderam interceder. Os encantamentos não surtiram efeito. No silêncio da prisão, só restava a ele encarar sua condição. Nenhuma multidão para bajulá-lo, nenhum altar profanado para se esconder. Apenas a verdade brutal de que o Deus que ele rejeitou era o único que podia ouvi-lo naquele momento de dor. E, no entanto, mesmo em meio à humilhação, havia um fio de esperança. A história de Manassés ainda guardava uma reviravolta. Pois o Deus que julga com justiça é também o Deus que oferece misericórdia a quem se arrepende de verdade. Ali, naquele exílio, a alma do rei seria confrontada com algo mais profundo do que a dor física: o vazio de sua separação de Deus. E seria nesse lugar improvável, na terra dos seus captores, que ele, por fim, voltaria os olhos ao céu. Mas, até este ponto da narrativa, o que se vê é o resultado inevitável de uma vida de afrontas ao sagrado. O cativeiro de Manassés é símbolo do cativeiro de todos aqueles que trocam a verdade pela mentira, o Deus vivo pelos ídolos mortos, e a liberdade espiritual pelas algemas do pecado. Ele se tornou um exemplo vivo de que nenhum trono é suficientemente alto para escapar do braço do juiz de toda a terra. E sua queda ecoaria pelas gerações como um lembrete sombrio de que Deus cumpre cada palavra que profere, seja para consolar, seja para punir. Na prisão, distante da glória que um dia possuíra, Manassés finalmente chegou ao ponto mais profundo de sua jornada. O homem que havia transformado Jerusalém num centro de idolatria, agora se encontrava nu diante da realidade espiritual que sempre ignorou. A Bíblia nos revela em 2 Crônicas 33, 12 e 13, que naquela angústia ele buscou sinceramente ao Senhor, o Deus de seus pais. Já não havia altar para profanar,
nem multidão para enganar, apenas a consciência pesada e a alma despedaçada. Pela primeira vez, Manassés orou não como rei, mas como um homem quebrado, reconhecendo o peso dos próprios pecados. O texto diz que ele muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Essa humilhação não era teatral, nem política. Era uma rendição interior, um quebrantamento real de alguém que havia experimentado o fundo do poço. Manassés clamou, chorou, se arrependeu, e o mais impressionante é que Deus ouviu. O mesmo Deus que fora desprezado, que viu o templo ser contaminado e seus profetas mortos, inclinou-se para ouvir a oração daquele rei perverso. A misericórdia, que é maior do que o juízo, alcançou Manassés dentro da Babilônia. Deus o ouviu e, surpreendentemente, permitiu que ele retornasse a Jerusalém e reassumisse o trono. Esse retorno não foi apenas físico, foi espiritual. Ao voltar, Manassés não era mais o mesmo homem. Seu reinado havia começado com idolatria e perversão. Mas agora ele se dedicaria a reparar, na medida do possível, os estragos que causara. A Bíblia afirma que ele retirou os deuses estranhos e o ídolo da casa do Senhor, lançou fora os altares pagãos e restaurou o altar do Senhor, oferecendo sobre ele sacrifícios de comunhão e ações de graças. Também ordenou que Judá servisse ao Senhor, o Deus de Israel. Era um movimento de restauração tardio, mas verdadeiro. Um esforço de quem entendeu o peso de sua culpa e a grandeza da graça divina. No entanto, apesar da transformação pessoal de Manassés, as consequências de seus atos anteriores continuaram ecoando. O povo, profundamente corrompido, já não respondia com tanta facilidade. Muitos seguiam praticando secretamente os antigos cultos. A idolatria deixara raízes profundas que não seriam arrancadas apenas com decretos reais. Seu filho Amon, criado durante o auge da impiedade, mais tarde seguiria os mesmos passos da perversão e não mostraria sinal algum de arrependimento. A sombra de Manassés, ainda que perdoada, continuaria pairando sobre Judá. Mesmo assim, o recomeço de Manassés é um testemunho poderoso do caráter de Deus. Ele mostra que não há pecado tão profundo que não possa ser alcançado pela graça, nem rei tão perverso que não possa ser transformado por um coração quebrantado. A história que começou com sangue e trevas termina com humildade e restauração. Não há glorificação de Manassés, não há aplausos nem isenção de culpa, mas há um reconhecimento de que até mesmo o pior dos pecadores pode encontrar redenção se voltar sinceramente ao Senhor. É notável que os relatos do arrependimento de Manassés aparecem apenas no livro de Zugos Crônicas, um texto voltado para o público pós-exílio, como se Deus desejasse que aqueles que retornaram da Babilônia soubessem: há esperança, mesmo depois da queda. A história do rei que matou profetas e sacrificou filhos termina com um gesto de reconciliação e serve como lembrança de que a misericórdia nunca deixou de ser uma das marcas mais profundas do Deus de Israel. O retorno de Manassés do cativeiro e sua tentativa de reparar os erros do passado foram marcantes, mas não apagaram a profundidade das feridas que ele mesmo havia aberto em Judá. Seu reinado, o mais longo da história do Reino do Sul, 55 anos, deixou um legado ambíguo, dividido entre trevas e arrependimento. O povo que viveu sob sua tirania durante décadas, viu seus filhos morrerem no fogo, presenciou a corrupção do templo e a matança de profetas. Quando Manassés voltou transformado, muitos já estavam marcados por uma geração inteira de pecado, institucionalizado. Restaurar altares era possível, mas restaurar corações feridos pelo engano levaria muito mais tempo. Apesar da genuína mudança pessoal, os efeitos sociais e espirituais de seus atos não podiam ser revertidos com facilidade. A nação havia se contaminado profundamente.
Havia quem desconfiasse da transformação do rei e resistisse à sua reforma. Outros simplesmente haviam se acomodado ao paganismo e não viam motivo para voltar ao Senhor. Essa dualidade entre arrependimento e consequências é uma das grandes lições do legado de Manassés. O perdão de Deus é real, imediato e transformador, mas as sementes do pecado, uma vez lançadas, podem continuar germinando por anos, mesmo após a conversão do pecador. Seu próprio filho, Amon, é o exemplo mais evidente dessa continuidade do mal. Educado nos dias mais sombrios do pai, Amon rejeitou completamente a mudança de Manassés. Quando assumiu o trono, escolheu seguir os antigos caminhos da idolatria, sem se voltar a Deus. Reinou por apenas 2 anos, mas seu governo foi tão perverso que foi assassinado pelos próprios servos. Isso mostra que, embora Manassés tenha se arrependido, não conseguiu transmitir ao filho a transformação espiritual que ele mesmo havia vivido. O ciclo da impiedade foi quebrado apenas em sua vida, mas não conseguiu impedir que o mal se alastrasse pelas próximas gerações. Na tradição judaica, Manassés é lembrado com desprezo por sua crueldade, especialmente por ter derramado sangue inocente e matado o profeta Isaías. Mesmo entre os rabinos, sua redenção não é amplamente celebrada, talvez por causa da magnitude dos crimes que cometeu. Em certos círculos religiosos, seu nome representa o extremo do pecado, um símbolo de tudo o que pode dar errado quando o coração de um líder se desvia do Senhor. Por outro lado, em textos como o Oração de Manassés, um apócrifo, preservado em algumas tradições cristãs, ele aparece como um exemplo de arrependimento profundo e sincero, clamando a Deus com humildade e quebrantamento. Essa tensão entre condenação e compaixão, entre juízo e misericórdia, é o que torna seu legado tão ambíguo. Ele foi ao mesmo tempo o rei que mergulhou Judá nas trevas e o homem que provou a misericórdia divina no mais profundo do exílio. O trono que ele contaminou foi o mesmo do qual tentou restaurar a justiça. O templo que ele profanou, ele mesmo tentou purificar. A cidade que ele encheu de sangue, ele buscou reconciliar com Deus, mas o tempo e as cicatrizes deixadas por sua tirania mostraram que certas feridas, embora curadas, deixam marcas permanentes na história de um povo. Manassés nos obriga a refletir sobre o poder do arrependimento, mas também sobre a gravidade do pecado. Ele não é um herói, tampouco um vilão irreparável. É uma figura complexa, real, humana, como tantos que caminham entre o erro e a redenção. Sua história serve como alerta e como esperança. Alerta para quem brinca com o sagrado e esperança para quem acredita que já foi longe demais para voltar. Pois, se até Manassés foi ouvido por Deus, quem mais poderia ser rejeitado? Após décadas de um reinado que oscilou entre os extremos da perversidade e da penitência, Manassés morreu e foi sepultado em Jerusalém. Segundo 2 Crônicas 33:20, ele descansou com seus pais e foi enterrado em sua casa, e não no campo dos reis, onde repousavam os monarcas honrados de Judá. Esse detalhe sutil é revelador. Embora tivesse se arrependido e buscado restaurar parte do que havia destruído, sua imagem perante a história permaneceu marcada por seu legado tenebroso. O povo, ainda carregando as cicatrizes de seu governo opressor, não o celebrou como se celebra um rei justo. Sua morte foi o fim silencioso de uma vida marcada por contrastes profundos. Manassés deixou para trás um reino dividido em seu espírito. Alguns se lembravam das reformas tardias, dos sacrifícios restaurados no templo, da tentativa de reconciliação com Deus. Outros, no entanto, não conseguiam esquecer as crianças queimadas no vale de Rinom, os profetas mortos,
o templo profanado, o sangue que ainda parecia escorrer pelas ruas de Jerusalém. A sombra do seu nome ainda pairava sobre o trono, sobre os sacerdotes, sobre os muros da cidade santa. Sua tentativa de restauração foi sincera, mas os estragos do passado eram profundos demais para serem apagados tão rapidamente. O reinado de seu filho Amon rapidamente expôs essa realidade. Amon ignorou completamente o arrependimento do pai e retomou os caminhos da idolatria, governando com impiedade até ser morto numa conspiração palaciana. O ciclo de desobediência e instabilidade política iniciado com Manassés tornava-se agora uma herança amarga. Somente com o neto Josias, anos depois, é que Judá conheceria um verdadeiro renascimento espiritual. E, curiosamente, foi Josias quem encontrou o livro da lei esquecido no templo e restaurou a obediência ao Senhor. Um eco tardio, mas poderoso, de tudo o que havia sido perdido durante o reinado sombrio de seu avô. O nome de Manassés seria, dali em diante, citado pelos profetas como referência do pior que um rei poderia ser. Em Jeremias 15:4, o Senhor diz: farei com que deles seja um objeto de horror para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Essa condenação profética selou o impacto duradouro de suas ações. Mesmo seu arrependimento genuíno não o livrou de ser lembrado como símbolo do declínio espiritual de Judá. Ele tornou-se um marco na história bíblica, não como exemplo de justiça, mas como um aviso sobre o quanto o pecado pode corromper um coração e afetar uma nação inteira. Contudo, para os olhos atentos e corações quebrantados, a história de Manassés guarda um valor mais profundo. Ela mostra que não há abismo tão escuro que Deus não possa alcançar. Ela ensina que o arrependimento verdadeiro, mesmo tardio, ainda pode tocar o coração do Altíssimo. E que o perdão, quando concedido por Deus, é mais poderoso do que qualquer lembrança humana. O eco de sua história continua ressoando como um convite à reflexão sobre o poder da escolha, sobre a profundidade da graça e sobre as marcas que deixamos na vida dos outros. No fim, a vida e morte de Manassés não são apenas sobre ele, são sobre todos nós, sobre o risco de endurecer o coração, sobre a urgência de ouvir a voz de Deus e sobre o caminho de volta que sempre estará aberto enquanto ainda houver tempo. O rei que matou Isaías, que sacrificou seus filhos, que profanou o templo, é também o homem que se humilhou, chorou e foi restaurado. E esse paradoxo é talvez o que torna sua história tão necessária para os nossos dias. A história de Manassés nos deixa inquietos. Como pode um homem mergulhar tão fundo na perversidade e ainda assim ser ouvido por Deus? Como pode um assassino de profetas, um pai que entregou seus próprios filhos ao fogo, encontrar redenção depois de tudo? Essas perguntas ecoam até hoje como um espelho diante de nós. Será que temos compreendido o verdadeiro alcance da misericórdia divina? Será que acreditamos que Deus pode perdoar até mesmo aqueles que foram longe demais? Ou talvez, será que somos nós quem ainda não nos arrependemos, achando que temos tempo demais para mudar? Manassés morreu e sua história se tornou um símbolo, um alerta severo sobre como o pecado corrói, mas também uma janela aberta sobre o coração de Deus, que não fecha a porta nem mesmo para os piores entre nós. Mas e quanto a você? Em que ponto da história está? No tempo da rebelião, no tempo do exílio, ou finalmente no tempo da rendição? Talvez hoje seja o dia de romper as correntes invisíveis e clamar por misericórdia, antes que a Babilônia chegue, antes que o vale de Inom volte a queimar, antes que o silêncio de Deus se torne definitivo. Deixe suas reflexões nos comentários e lembre de se inscrever no canal.
E se você deseja continuar aprendendo mais sobre essas poderosas histórias bíblicas e acessar conteúdos exclusivos e antecipados, considere se tornar membro do nosso canal por um valor simbólico. Como membro, você terá acesso a vantagens especiais que vão te ajudar a se aprofundar ainda mais nesse conhecimento divino. O link está na descrição. Obrigado por assistir, abraços e fique com Deus.